A Justiça de Minas Gerais determinou a prisão do homem de 35 anos que havia sido absolvido da acusação de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O argumento inicial era de que a relação com a vítima não teria ocorrido mediante violência ou coação, mas sim dentro de um vínculo afetivo consensual, descrito como um casamento vivido de forma pública. Esse entendimento mudou, porém, após a repercussão negativa do caso. Os novos desdobramentos dessa história são destaques no nosso site. A decisão monocrática é do desembargador Magid Nauef Lauer, o mesmo que havia votado pela absolvição do homem. Ele atende agora o pedido do Ministério Público de Minas Gerais. O magistrado acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes que foram apresentados pelo MP. Com isso, foi mantida a sentença condenatória de primeira instância contra os dois acusados no processo que tramita na comarca de Araguari. Além de reestabelecer a condenação, o desembargador determinou a expedição imediata dos mandados de prisão contra o homem e a mãe da vítima. O caso ganhou novos desdobramentos após o próprio desembargador se tornar alvo de investigação. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, abriu uma apuração para analisar denúncias de assédio e abuso sexual atribuídas ao magistrado. Já o TJ de Minas Gerais instaurou o procedimento administrativo para verificar se houve falta funcional do desembargador. A corte informou que recebeu representação contendo 4 denúncias que apontam supostos abusos contra crianças e adolescentes por parte do juiz. No domingo, um sobrinho do desembargador publicou relato nas redes sociais acusando o tio de abuso quando ele tinha 14 anos. Segundo o denunciante, foi necessário fugir da situação. Ele afirmou que voltou a reviver o trauma após a repercussão desse julgamento. Até o momento, não há detalhamento público sobre o teor específico das acusações que motivaram a apuração administrativa. Todos os detalhes estão lá no nosso site sbtnews.com.br. E a nossa analista Natália Fruê conversa com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Natália. O desembargador Magid Lauer, procurou aí consertar rapidamente a decisão que recebeu o repúdio, revolta de toda a sociedade. Mas ele ainda vai ser investigado e julgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Oi, Celso, boa noite para a Marina, para todo mundo que acompanha o Jornal do SBT News. Essa decisão de hoje, monocrática, que não cabia mais nesse momento do processo, só mostra como ele está acuado e voltar atrás significa, sim, reconhecer, admitir que essa sentença, ela foi um absurdo. Aí a informação que chega agora é de que, como essa decisão monocrática não tem previsão para os embargos de declaração, o plenário da 4ª Câmara Criminal, ou seja, os outros 2 desembargadores que fazem parte dessa Câmara Criminal lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vão ter que confirmar essa decisão a pedido do Ministério Público, porque a promotora envolvida com esse caso, que coordena as ações de prevenção e de proteção da criança e do adolescente, ela diz que não quer correr o risco de nulidade do processo, porque essa decisão monocrática, ela não poderia ter acontecido neste momento do processo e da tramitação depois de ter saído já uma sentença em 2ª instância. Então agora o colegiado vai ter que confirmar essa decisão. O fato é que a investigação no CNJ continua e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais também sobre a conduta desse magistrado, que pode até mesmo ser afastado do cargo ou até sofrer aí uma aposentadoria compulsória. Natália, você está acompanhando esse caso, desde o fim de semana. A gente acompanhou muito de perto toda a sua apuração. Inclusive, você conversou com esse sobrinho, do desembargador que acusa o tio de ter cometido abuso durante a adolescência dele. Exato, Marina. Eu e a Raquel Landim, a gente apurou, conversou, se aproximou dele, porque ele mesmo nas redes sociais começou a falar sobre o assunto quando veio a informação da sentença. E aí, depois que ele vai para as redes sociais, outras vítimas começam a relatar
situações semelhantes. Esses relatos chegaram ao gabinete de uma parlamentar que encaminhou tudo isso para o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça deu prazo de 5 dias para que o magistrado se manifeste também sobre essas acusações de violência, de assédio, de abuso sexual. Portanto, esse prazo acaba na sexta-feira. E aí, o que acontece? Se o CNJ e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles, diante do que for dito pelo desembargador, eles acreditarem que faltam explicações e que merece o processo andar, aí sim ele pode responder e sofrer punições e sanções aí por estar num cargo e numa Câmara. A Câmara Criminal é uma Câmara que vai analisar outros casos de violência e de abuso sexual em relação a menores de 14 anos, não só, mas também menores de 14 anos. Ou seja, se houver dúvida, se há dúvida sobre a conduta desse magistrado, como é que ele vai seguir em julgamentos que cheguem lá para a 9ª Câmara Criminal do TJ de Minas.